2,5% e apresentação voluntária e penhora 3,5%. Embargo de execução. Então nós temos ou revisão de executividade. Em 90% dos casos, aproximadamente, não houve nenhum tipo de defesa do devedor. Em quase 6% existiam embargos de execução e exceções de executividade, 3,7% aproximadamente. Ambos os instrumentos, pré-executividade e embargos, em cerca de 0,7%. O leilão, em percentuais, no âmbito do universo das execuções fiscais estudadas pelo IPE, em 97% dos casos, quase não ocorreram leilões. Em 2,6% dos casos, os leilões foram realizados. Motivos da baixa da execução fiscal, segundo os dados do IPE, que em alguma medida às vezes discrepam dos dados do CNJ, mas em grande parte eles são harmônicos. Então, motivos da baixa das execuções fiscais: por pagamento, quase 34%, extinção sem julgamento de mérito, 11,5%, 17% em razão de cancelamento da CDA e quase 30% em razão da extinção da prescrição ou decadência. E temos ainda a remissão administrativa em quase 8% dos casos. Hipótese de pagamento. Conversão em renda ou parcela única equivale a 14%, seja pela penhora online, seja pelos valores depositados em parcelamento. Não, perdão, mas é penhora online mesmo ou depósito. 14%. Em 12,3%, cumprimento do parcelamento. A adjudicação da fazenda, embora rara, existe, né? 0,3% dos casos estudados correspondem à adjudicação feita pela Fazenda Nacional. E depósito nos autos, 7%. Eu tenho um caso julgado que tratava justamente de uma adjudicação. Isso me chamou a atenção em razão de um expediente que tem sido utilizado por muitos advogados para frustrar a execução fiscal. E qual que é esse expediente? A partir da reforma do CPC, é permitido ao exequente, então, adjudicar os bens do devedor. Então, em muitos casos, e eu constatei isso em vários casos, onde havia uma execução fiscal tramitando, o advogado do executado ingressava com uma ação de execução baseada em uma nota promissória ou algum título extrajudicial na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual, ele indicava um bem a penhora, o juiz determinava a penhora e ele ia lá e realizava a adjudicação daquele bem. Adjudicado o bem no âmbito da execução fiscal, transitava em julgado e aí o juiz oficiava a Fazenda Nacional, ou melhor, a Justiça Federal, onde existia lá uma penhora sobre aquele bem. E ficava aquela controvérsia, uma adjudicação feita na Justiça Estadual e uma penhora anterior realizada na Justiça Federal. E em alguns casos, onde houve recurso do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça confirmou que a adjudicação era legítima. E aí os autos depois subiram até o STJ e não tivemos nenhuma solução para essa situação ainda, onde concorre uma adjudicação feita pelo exequente particular numa execução fiscal estadual, concorrendo com a penhora anterior realizada pela Fazenda Nacional numa execução fiscal da Justiça Federal. Então, está para ser decidido no STJ ainda, nos casos que eu analisei, não há uma solução ainda, mas esse expediente tem se tornado comum. E ele praticamente repete aqueles expedientes trabalhistas, onde o devedor encontrava um laranja que entrava na reclamatória trabalhista, ele chegava na audiência trabalhista, confessava o débito. Sim, realmente eu confesso que esse empregado trabalhava 24 horas por dia, não dormia, não tinha férias, eu pagava 30 vezes a mais para ele fora da carteira de trabalho, eu confesso tudo. E para pagar eu ofereço um bem a penhora, coincidentemente, aquele bem já estava penhorado na Justiça Federal. E aí, o trabalhador, autor da demanda da ação trabalhista, aceitava aquele bem, extinguia esse reclamatório trabalhista, crédito alimentar,
expedia um ofício para a Justiça Federal, onde o crédito preferia o crédito fiscal, e tudo isso acabava numa grande celeuma, que os juízes federais muitas vezes enviavam um ofício acusando de fraude, mas quase sempre a solução era dada em benefício do trabalhador, ainda que sem uma instrução probatória definitiva no âmbito da Justiça do Trabalho. Isso aconteceu muitas vezes, e esse expediente agora da Justiça Estadual praticamente repete esse mesmo expediente, e os juízes fiscais, o juiz da execução fiscal tem que ficar atentos. Mas, diante desse quadro, onde a gente percebe a total e real ineficácia do processo de execução fiscal para conseguir receber os tributos sonegados, nós podemos tentar entender o que acontece, quais são as causas da falência do processo de execução fiscal. E eu posso fazer repetitivo, porque sempre falo as mesmas coisas, mas o diagnóstico que eu faço da falência da execução fiscal é, primeiro, o quadro grau de jurisdição. Muitas vezes processos de execuções fiscais são julgados até pelo Supremo Tribunal Federal, e muitas vezes com siglas denotando aqueles recursos que são praticamente ininteligíveis, que são várias sílabas, embargos de infringência, embargos de divergência, agravo de instrumento e recurso extraordinário, que chegam no Supremo e demandam uma solução. Um outro ponto muito importante, muito preocupante, que é a jurisprudência caminha por uma sacralização, eu já digo que está pacífica, quase, com raríssimas exceções no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por uma sacralização jurisprudencial do patrimônio do devedor em detrimento do credor, e para mim, particularmente, é muito difícil entender isso, porque a gente parte de uma execução fiscal de uma dívida líquida e certa, de alguém que não pagou seus tributos, de alguém que foi autuado, depois defender no âmbito administrativo, e aí chega no âmbito judicial a toda aquela gama de proteção do devedor em prejuízo de verbas que seriam usadas para a satisfação das necessidades primárias do Estado. Isso decorre também de uma interpretação da lei que não é de hoje, é muito antiga, que é guiada por uma ideologia de demonização do Estado. Isso vem lá desde a Idade Média, onde o Estado era considerado o inimigo número 1 dos cidadãos. Eu percebo de votos e de sentenças que o juiz ainda entende o cidadão como um ser oprimido em face daquele grande leviatã que é o Estado, e acaba otorgando ao cidadão garantias processuais que só são otorgadas ao réu do processo criminal, praticamente importando do processo do crime as garantias e princípios típicas de alguém que sofre uma pena para alguém que tem que pagar um tributo, como se não fosse um tributo um dever cívico de todo cidadão. Que é o tópico a seguir, que é também a intervenção tributária, a partir da concepção de que o tributo é uma pena e não um dever cívico. E, somado a tudo isso, a gente percebe também uma atitude passiva do magistrado frente a um processo em que a imparcialidade diretiva atenta contra a realização do direito do credor. Então, volta aquela reflexão. O que é a justiça? O conceito, o valor justiça no âmbito de uma execução fiscal. Eu sei que rios de tinta já foram derramados para escrever o que é justiça, mas e na execução fiscal? Será que todos aqueles princípios do sucuí, dar a cada um o que é seu, vige também a execução fiscal, onde se parte do pressuposto de que alguém deve e de que alguém precisa receber? Parece muito simples quando se trata de tributo, porque muitas pessoas estão impregnadas ainda pela concepção de que o tributo é uma pena. Mas vamos transferir esse raciocínio, e aqui até há uma certa esquizofrenia na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vamos transferir o raciocínio para o âmbito do credor privado, aquela pessoa que fez um dono de uma oficina mecânica, onde realizou a prestação de um serviço, às vezes parou todos os seus outros expedientes, recebeu o pagamento para consultar uma BMW com um título de crédito, um cheque, e aí vai executar o cheque não tem fundos, o devedor transferiu os bens no nome de outras pessoas, e aí o que ele gastou para consertar a BMW, o capital investido não consegue mais girar, o título é ineficaz, o juiz não decreta a penhora online, porque é muito gravosa para o devedor, o juiz não penhora o veículo, que é o instrumento de trabalho daquele devedor, o juiz não entra na casa daquele devedor, porque a televisão não é um bem mais supérfluo, de 47 polegadas, é um bem essencial para a vida dele, e tudo que ele como está, e o dono da oficina continua naquela situação dele. Né? Isso aí chega no STJ, e muitos dos ministros do STJ
às vezes julgam pensando nesse caso, e alguns dos precedentes voltados à execução privada acabam valendo para a execução fiscal, a execução do dinheiro público. E essa esquizofrenia está patente, está latente, há um conflito muito grande de interpretações, que muitas vezes a ideologia de demonização do Estado, o tributo como pena, fica frente a frente com essa realidade do credor privado, onde a justiça real é feita quando se ingressa no patrimônio do devedor, tira dele o que ele deve e devolve ao devedor, e mais importante, no prazo mínimo, no prazo que seja possível aquela pessoa que realizou o serviço conseguir se ressarcir do dinheiro despendido com seus acréscimos. Então essa realidade está presente, ainda esse conflito latente na jurisprudência do STJ entre o que fazer com a execução privada e se aplicar os princípios que devem ser aplicados à execução privada, como se comportar em relação à execução fiscal, que ainda é regida por uma ideologia onde o tributo é visto como uma pena. Salvo raríssimas exceções, há precedentes do ministro Mauro Câmara do STJ, que ele alude pela primeira vez na história do STJ ao dever fundamental de pagar tributos como uma linha interpretativa para se guiar a execução fiscal. E nós, no âmbito das nossas varas, o que nós podemos fazer para tornar a execução mais efetiva, para fazer com que aquele caos retratado pelo estudo do IPEA, retratado pelo CNJ, possa mudar, possa ser mais justo para com a fazenda pública? Nós temos 3 opções, né? A primeira, o planejamento estratégico. A segunda, uma gestão processual voltada para a eficácia. E a terceira, e tão importante quanto, que é uma mudança de concepção do juiz, uma vertente jurídica baseada na interpretação das disposições processuais mais guiadas pelo conceito de tributo como um dever cívico, do que por um tributo como uma pena imposta aos cidadãos. No âmbito do planejamento estratégico, eu sei que essa é a parte mais difícil, porque demanda do juiz, que não é preparado para administrar. Muitas pessoas aqui passaram no concurso e têm a mínima noção de planejamento estratégico, elas são jogadas numa vara e têm a função de administrar, e muitas vezes é difícil isso. Ela tem que lidar com os servidores, ela tem que pôr função, ela tem que tirar a função, ela tem que enxergar o quadro da vara, ela tem que saber ler o ser humano para saber qual é a aptidão daquele ser humano, saber onde ele pode ser mais eficiente para a vara federal. Isso é muito difícil. Eu sei que tem juízes que chegam numa vara federal, entram no gabinete, ficam lá o dia inteiro e saem sem conversar com outras pessoas. Não dizem nem bom dia, boa tarde, boa noite para os servidores da vara. Só falam com o diretor e olha lá. Isso o juiz vai aprender com o tempo, porque ele tem que passar, conversar com cada servidor, entender cada servidor, saber que cada servidor é um ser humano, cada servidor tem suas angústias, saber que muitas vezes o servidor passa, não cumprimenta o outro, e aquele servidor que não foi cumprimentado tem uma animosidade com aquele que não cumprimentou, e aquilo gera um caos na vara, porque durante muito tempo, eles não se olham, não passam o serviço um para o outro, não transferem conhecimento por causa de uma animosidade. Às vezes o juiz da vara sequer faz uma pesquisa de qualidade para saber como anda a administração da vara. Ele acha que o diretor dele, ele monopoliza tudo que acontece na vara, mas ele se esquece que muitas vezes o diretor só diz para ele o que ele quer ouvir. E ele não se preocupa em saber por que há um estresse muito grande em determinados setores, por que setores funcionam melhor, setores funcionam pior. Isso tudo é um exercício muito grande por parte do juiz, nem todos são talhados para isso, e aqueles que não são talhados, como eu, que não sou talhado nessa atividade, pelo menos que tenha um bom senso de encontrar um diretor de secretaria que seja talhado nessa atividade e consiga criar uma harmonização da vara que prestigie o funcionamento e a eficácia da jurisdição. Mas em termos de planejamento estratégico, que é o que se ensina nos livros, eu vou dar aqui uma breve pincelada, mas demanda, claro, um estudo, porque são anos e anos de teoria sobre administração geral e administração da justiça em particular, e que demandam a apreensão de alguns conceitos. Mas, por exemplo, um juiz de uma vara, ele pode ir num gabinete também, do desembargador ou ministro, como eu sei que tem ministros e desembargadores que procuram receber aquele certificado do ISO 9000 de eficiência no seu gabinete. Mas o juiz tem que ter, por exemplo, realizar um planejamento estratégico da vara, baseado em diretrizes que sejam pertinentes à situação da vara dele, criar um comitê
para avaliar os resultados e refazer um diagnóstico. Eu dou aqui um exemplo. Como é que pode ser feita uma diretriz? No ano de execução fiscal. Então, a minha diretriz é o setor, execução fiscal. Qual que é o objetivo estratégico da minha vara? Aumentar a eficácia dos leilões. Esse é o objetivo estratégico. Qual que é a meta? A meta da minha vara? Aumentar a arrecadação em 50%. Tudo bem. Quem é o responsável pela meta? Tem que se atribuir responsáveis pela meta. No caso, o Anderson, responsável por essa meta. Qual que é o plano? Não basta uma meta, tem que ter um plano para melhorar. Qual que é o plano? Melhorar a divulgação. Como se melhora a divulgação? Esse plano tem várias ações. Então, pode ser divulgar em redes sociais. Pode ser publicar outdoor na cidade com patrocínio dos leiloeiros. Pode ser distribuir folders nas associações, nas reuniões das associações comerciais. Pode ser realizar audiências públicas com potenciais interessados. São ações dentro de um plano, dentro de uma meta, dentro de um objetivo estratégico. Quem deve realizar aquelas ações? Aí o juiz deve atribuir. Então, no caso, como exemplo, então todos os servidores deverão postar notícias do leilão que serão realizados nas suas redes sociais. Então, o início, dia 5 de 6 de 2013, término, 24, está errada a data, 24 de 6 de 2013. Tem um período de começo e fim para poder ser avaliado o resultado. Comparando então o resultado com base nessa ação, o juiz vai perceber se aquele planejamento que ele fez foi ou não efetivo. Eu dei apenas um exemplo. Dentro de uma vara, são vários setores que podem ser objetos de planejamento. O juiz deve planejar cada setor de sua vara. O atendimento ao público. Ele pode elaborar suas metas de atendimento ao público. Pode realizar pesquisa de satisfação do usuário. Saber se ele foi atendido, se foi bem atendido, qual a nota que ele dá para o atendimento. Saber se existiam mais pessoas no balcão quando ele foi atendido. Saber se o atendimento foi no prazo razoável. Saber se foi atendido naquele momento ou se pediram para ele voltar mais tarde. São pesquisas que o juiz deve fazer para saber como está a sua prestação jurisdicional. Porque a prestação jurisdicional daquela unidade jurisdicional não se esgota com a aprovação de sentença. Aquela atividade jurisdicional, ela engloba objetivos muito maiores. Ela tem a ver com a satisfação dos demandantes, tem a ver com o atendimento ao público, com o atendimento dos advogados. Tudo isso é a gestão de uma vara. Não é apenas o juiz trancar a fé no gabinete e fazer uma sentença. Isso não é gestão. Isso é atividade jurisdicional pura e simples. E nós sabemos que muitas vezes assessores realizam muito bem a atividade jurisdicional. O juiz tem que pensar macro. O juiz, como disse o ministro Noronha, é um executivo, o juiz federal, é um executivo do processo. Ele tem que gerenciar aquela unidade como se fosse uma empresa. Ele tem que mostrar resultados. Ele tem que atender o cliente, que é o público. Ele tem que ter pesquisa de satisfação para saber se a vara dele presta ou não um serviço digno com a remuneração, o custo daquela unidade. Porque o processo tem um custo e é muito alto. Então, tem que saber se esse custo do dinheiro público está sendo bem empregado ou não, e o juiz naquela unidade é responsável por isso. Agora, saindo do âmbito macro e entrando na micro-relação da vara na gestão do processo. Então, o que eu vou dizer aqui agora é o ontem em parte do hoje, que é a gestão do processo físico, é a gestão do processo de papel, é aquela gestão demorada, é aquela gestão pontuada pelo tempo morto. O que é o tempo morto? É o tempo gasto com recebendo a questão inicial, com o protocolo, com a autuação, com a juntada, com a conclusão, com a vista. Esse tempo morto foi o próprio que veio aniquilar. Então esse tempo morto, infelizmente, ainda existe e nós temos que gerenciá-lo da melhor forma possível para que o processo consiga minimamente seguir um trâmite razoável até que consigamos virtualizar todos os nossos processos. Então, por essa administração processual, deve buscar o magistrado formas para conduzir o processo com mais eficiência, de modo que o mesmo possa se desenvolver de forma séria e racional, culminando com trazer ao credor o quanto antes as quantias devidas pelo executado.
Vou dar alguns exemplos do que pode ser feito numa vara com processos físicos. Setorizar a vara para melhor operacionalização e celeridade na condução dos trabalhos. Então, criar um setor específico para os leilões, criar um setor específico para a publicação, um setor específico para cargas, onde isso é possível. Delegar, na medida do possível, e nos termos do novo provimento, que proíbe algumas delegações, o maior número de atos para a secretaria, para que os atos não precisem voltar para o juiz por uma mera chancela. Há atos que podem ser realizados pela secretaria, como vista, carga, remarcação de audiência dentro de uma pauta pré-estabelecida pelo juiz, que não precisam voltar para o juiz. O juiz isso pode ser feito pelos servidores de forma automática, dentro de um padrão pré-organizado pela vara. Uma coisa, é algo muito antigo, mas que hoje todo mundo faz, mas é importante de novo pontuar. Um despacho inicial já prevendo as providências serem tomadas em toda a sequência. Todo mundo faz isso hoje, né? Mas é importante que o despacho seja feito de tal forma que todas as providências já sejam interconectadas, relacionadas, de forma que o processo saindo de um setor já vá para o outro, dentro da fazenda, já abra vista para o executado, enfim, para que ele ganhe agilidade na tramitação e só volte para o juiz para determinar ou decidir questões realmente importantes, como a produção de uma prova extra ou mesmo o termo final, que é a sentença. Expedição de mandados e ofícios apenas excepcionalmente. Então, acho que ninguém mais fala nisso hoje. Tem que expedir a abolição de mandados, impedir a expedição de mandados e ofícios na medida do possível. Toda decisão já tem que servir como mandado, toda decisão tem que servir como ofício, que já conte a decisão ali mesmo no rodapé dela, ou em algum trecho dela, o endereço onde ela deve ser enviada. Então, proferir a decisão, já envelopa, já vale como mandado, já vale como ofício e já manda para o destinatário. Tem que o servidor pegar uma decisão, escrever um papel chamado mandado, entregar para a sua justiça para ele sempre cumprir, representa um tempo morto em torno de 15 a 20% do trabalho da vara naquele ato específico, o que é, evidentemente, um absurdo. Então, quando for enviado algum documento, já contém abaixo o remetente, o destinatário, de modo que para enviar aos correios não seja necessário colocar envelope. É o caso, por exemplo, de mandar um ofício para algum lugar. O despacho é lido como ofício. Então, quando já dobrar o ofício, já esteja impresso ali o destinatário e o remetente, então ele só grampeia, já manda pelo correio. Não precisa pegar aquela folha, ou preencher uma etiqueta e colocar o destinatário, colocar o remetente. Parece que não, mas isso também ganha em atividade, em eficiência na atividade jurisdicional. Simplifica. Banco de certidões. Então, aonde não existe o EPROC ainda sobre isso, de novo eu sempre volto nessa matéria. É importante as softwares gratuitamente disponíveis na internet, onde a SERMAN, onde a sucessão judiciária pode criar um banco de certidões. O que quer dizer isso? Todas as certidões feitas pelos juízes criminais, civis, execução fiscal, ficam arquivadas no mesmo lugar e identificados pelo exequente, pelo executado, até mesmo às vezes pelo CPF. Por que é importante? Porque muitas vezes a Fazenda Nacional ela tem no seu cadastro endereços muito antigos e ela executa a dívida ativa, protocolo inicial com endereço que já não existe mais. E aí o que acontece? Às vezes são 4, 5, 10 execuções contra o mesmo executado, distribuídas em várias diferentes, com endereços errados. E aí cada uma delas gera um mandado, cada uma delas distribui para a justiça, sai o oficial de justiça, vai no endereço errado, certifica, volta para o juiz, manda para a fazenda, desenha novo endereço, um trabalho sem fim. Se tivesse um banco de certidões, o último endereço encontrado naquele CPF vai ficar arquivado. O oficial de justiça não está obrigado a seguir o endereço da fazenda. Basta ele colocar o CPF, encontrar o último endereço e, a partir dali, fazer a sua busca. Ganhamos em tempo, ganhamos em eficiência. E também, até mesmo para aquelas situações onde há o redirecionamento da execução fiscal em decorrência do encerramento irregular da empresa. Não precisa cada oficial ir lá e constatar que a empresa foi dissolvida irregularmente, ela está fechada. Se tivesse um banco de certidão, o juiz empresta aquela prova e diz o seguinte: olha, no processo tal, já foi constatada que a empresa foi dissolvida irregularmente. Logo, não é necessário pedir mandado, logo, tal como no outro processo, redireciona a execução contra aquele executado.
Essa é uma providência muito importante. Uma petição padrão da Fazenda Nacional. Hoje no Paraná, quase todas as varas já usam, que a Fazenda Nacional, a seccional lá do Paraná, já adotou como regra em todas as varas. Mas a Fazenda Nacional, ela faz uma petição padrão, prevendo, na verdade é o juiz que faz. Ele elabora todos aqueles provimentos onde há uma resposta certa em relação à tramitação da execução. E aí passa para a Fazenda elabora os requisitos da petição inicial padrão e protocola na Secretaria. Nessa petição, todas aquelas providências que a Fazenda tem uma resposta já certa, estão lá especificadas. Quando o devedor chega numa vara e diz o seguinte: foi penhorado um imóvel no centro da cidade, e ele quer trocar esse imóvel, substituir por esmeraldas ou por títulos da dívida do Império. Daí ele protocola uma petição: olha, senhor juiz, quero substituir o imóvel no centro da cidade por uma título da dívida emitida pelo Império ou esmeraldas, certificado da Caixa Econômica Federal. Bom, o que deve fazer o juiz? Em tese, receber aquela petição, abre vista para a Fazenda. Esse processo, até ele receber, já demora 60 dias ou mais. Avisa para a Fazenda, demora 4 meses para devolver. Daí volta, fim da fila, mais 60 dias para despachar. Para dizer o quê? Que ela não quer trocar o imóvel pelas esmeraldas. Me lembra muito aquele programa do Silvio Santos antigo, onde a pessoa está dentro de uma cabine, com um fone de ouvido, e perguntava: você quer trocar uma bicicleta por um avião? Daí, sim, não, é mais ou menos como aquilo. A Fazenda não quer, então basta que esteja dito isso de antemão. Sendo dito de antemão, o juiz já sabe. Quer trocar o imóvel pela esmeralda? A Fazenda diz não. E o juiz fala assim: olha, tem em vista a petição padrão arquivada na Secretaria da Vara e define o requerimento, porque a Fazenda não quer trocar o imóvel pela esmeralda. Isso é muito simples. Só que são diversas providências, que envolvem desde penhora